Fala galera, beleza? Vamos montar o nosso bilhete e analisar os jogos desta quarta-feira, dia 20 de abril. Começando aqui com o clássico de Londres, Chelsea e Arsenal, 3h45 da tarde, horário de Brasília. O Chelsea vem de 3 vitórias seguidas aqui, uma vitória pela Champions League, uma pelo Campeonato Inglês e a última nesse final de semana por 2-0 sobre o Crystal Palace na FA Cup, enquanto o Arsenal, depois da parada para as eliminatórias da Copa, vem de 3 derrotas. O Arsenal perdeu os 3 jogos que disputou na Premier League, 3-0 para o Crystal Palace fora de casa, 2-1 para o Brighton jogando em casa e 1-0 para o Southampton nesse último final de semana aí jogando fora de casa. O Chelsea é o grande favorito pela forma recente, mas é um clássico, né? Então costuma ser aí um jogo muito disputado. O Chelsea, depois da parada para as eliminatórias, perdeu 2 partidas, mas depois se recuperou e vem de uma forma muito boa. O Chelsea é o grande favorito, mas para o nosso bilhete vamos colocar aí um Chelsea vence, empate anula. Então, caso a partida termine empatada, ela não conta para o nosso bilhete, e se o Chelsea vencer, é um green aí para nossa primeira seleção de amanhã. Bom, e se você ainda não conhece a iFootBet, esse é o nosso site. Nós temos um plano de assinatura mensal lá e também temos um plano anual com desconto bem bacana para quem curte apostar. Enviamos dicas de aposta todos os dias, dicas tanto pré-jogo quanto dicas em live no nosso canal no Telegram. Enviamos as dicas de aposta durante os jogos no nosso canal, vale a pena dar uma conferida. E todo dia no nosso Instagram, o iFootBet, tá aqui na descrição, enviamos uma dica de aposta grátis lá do nosso plano VIP. Vale a pena dar uma conferida no site da iFootBet e também nas nossas redes sociais. Bom, o terceiro jogo de amanhã temos aqui ABC e Paysandu, às 7 horas, horário de Brasília, pela Série C do Brasileiro. O ABC estreou na Série C ganhando do Ferroviário do Ceará por 3-1, jogando fora. O ABC foi o campeão potiguar, ganhou do América na final, empatou o primeiro jogo por 2-2 e ganhou por 4-2 do América. E o Paysandu foi vice do Campeonato Paraense. Eles perderam a final para o grande rival, o Remo. Perderam por 3-0 o primeiro jogo. No jogo de volta reverteram o placar 3-1, mas o gol do Remo ali assegurou o título. Na estreia na Série C, o Paysandu jogou em casa e ganhou por 5-0 do Atlético Cearense. O que dá para notar aqui já é a alta quantidade de gols nos jogos dessas duas equipes, né? O Paysandu goleou o Atlético Cearense, devolveu o 3-1 no Remo e sofreu um 3-0 na primeira partida, enquanto o ABC estreou na Série C com um jogo com 4 gols. Nas finais do Campeonato Potiguar, no jogo de volta 6 gols e no jogo de ida 4 gols, muitos gols saindo nos jogos dessas duas equipes. Uma odd interessante para uma múltipla é mais de 1,5 gol. Devem ocorrer aí 2 gols ou mais na partida para ganhar essa aposta. Vem saindo nos jogos dessas duas equipes, e para o nosso bilhete vamos colocar um mais de 1,5 gol. E para fechar, Flamengo e Palmeiras pelo Brasileirão, 7,5. O Flamengo vem de uma vitória por 3-1 sobre o São Paulo e 3-1 também sobre o Tadieres, e estreou no Brasileirão com empate em 1-1 contra o Atlético Goianiense, jogando fora de casa. O Palmeiras vem de um empate com o Goiás nesse final de semana, empatou por 1-1. No meio da semana passada goleou o Independente Petroleiro, fez 8-1, e na estreia do Brasileirão o Palmeiras perdeu em casa por 3-2 contra o Ceará. As duas equipes aí que são bem conhecidas, elas têm uma das melhores defesas do Brasileirão, mas também tem os melhores ataques da competição, não só do Brasileirão, mas também da América do Sul, né? Podemos dizer que são duas das melhores equipes do continente atualmente, Flamengo e Palmeiras aí, que fizeram a final da Libertadores do ano passado. O que chama a atenção nos jogos dessas duas equipes aqui é também a alta quantidade de gols. Eles vêm tanto fazendo muitos gols quanto sofrendo. O Flamengo aqui nos últimos 5 jogos aqui, podemos dizer também, no sexto sofreu 2-0 pro Fluminense. O Flamengo vem sofrendo muitos gols, só não levou o gol do Sport Cristal, que é um adversário bem fraco aí. O Flamengo jogou fora de casa pela Libertadores e não sofreu gols pro Sporting Cristal. O Palmeiras também, nos últimos 3 jogos aí, sofreu 5 gols. Sofreu 3 do Ceará, 1 do Independente Petroleiro, que é algo aí inimaginável, né? Esse era um jogo para vitória do Palmeiras, com ambas equipes não marcando, o Palmeiras vencendo sem sofrer gol, mas o Palmeiras acabou levando um gol do Independente Petroleiro, e nesse final de semana levou um também do Goiás, e portanto o Palmeiras fez 11 gols e sofreu 5 nos últimos 3 jogos, enquanto o Flamengo fez 7 e sofreu 3 nos últimos 3 jogos em que disputaram. Para essa partida, vamos seguir o que colocamos no ABC e Paysandu. Vamos de mais de 1,5 gol para uma múltipla, é uma boa escolha. Talvez seja um jogo que não saia tantos gols, não seja, por exemplo, um 3-1 como foi o Flamengo e São Paulo, mas um 2-0 aí para qualquer uma das equipes, ou um 2-1 é bem provável. E vendo aqui o confronto direto entre Flamengo e Palmeiras, vem saindo mais de 1,5 gol na maioria dos jogos ultimamente. Aqui na final da Libertadores foi 1-1 nos 90 minutos, né? Mais de 1,5 gol. Também no Brasil
Brasileirão, mais de 1,5 gol nessa última partida, 3-1 pro Flamengo. Vitória do Flamengo aqui por menos de 1,5 gol, 1-0 apenas contra o Palmeiras no Brasileirão do ano passado, mas dá pra ver que na maioria dos jogos costuma sair mais de 1,5 gol. Vendo aqui os jogos anteriores ainda, confronto direto entre Flamengo e Palmeiras, costumam sair aí pelo menos 2 gols. Essa é a nossa seleção para essa partida. Fechando os jogos aqui então na VBet, a nossa parceira oficial, temos o Chelsea e Arsenal. Chelsea vence, empate anula 1,35, ABC e Paysandu às 7 horas, mais de 1,5 gol na partida, 1,42, e Flamengo e Palmeiras 7,5 pelo Brasileirão, mais de 1,5 gol também, 1,32. Fechamos o bilhete com uma odd de 2,53 e amanhã voltamos para fazer o nosso bilhete de quinta-feira. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, clique em inscrever-se e fique por dentro de todos os vídeos da iFootBet aqui no YouTube, e também deixe seu like se você curtiu o seu vídeo e comentário dizendo o que você achou desse bilhete para esses jogos de quarta-feira. Valeu, um grande abraço e até a próxima!